Oi pessoal, sejam todos bem-vindos aí à nossa aula sobre a disciplina de manutenção elétrica. É a primeira parte agora sobre a introdução ao estudo da manutenção. Então é o seguinte, a princípio nós vamos entender um pouco sobre os conceitos de manutenção, tá? Tendo em vista a nossa a ideia sobre manutenção, não só manutenção elétrica, mas o conceito de manutenção em si, de onde veio, tá? Um pouco do histórico aí, para a gente contextualizar, tá? Bom, então, como a gente tinha falado, as nossas primeiras aulas vão se dar sobre a introdução ao estudo da manutenção, os tipos, planejamentos, ferramentas e a manutenção e instalações elétricas em si, tá? Bom, para a gente entender o que é a introdução, o que é a manutenção, tá? Nós temos que entender um pouco sobre a história, né? E a história principalmente focada em uma coisa muito importante, que seria a Revolução Industrial. Eu acho que todo mundo já ouviu falar da Revolução Industrial, o seu professor de Geografia, o professor de História, já deve ter falado bastante sobre o que seria a Revolução Industrial. Tá? Então, assim, o objetivo aqui não é destrinchar a Revolução Industrial, né, mas contextualizar ela dentro a manutenção dentro do conceito, né, de Revolução Industrial. Mas o que seria então a Revolução Industrial? O que foi a Revolução Industrial? A Revolução Industrial ela foi esse conjunto de transformações, essa é a palavra correta, esse conjunto de transformações técnicas, econômicas e sociais, caracterizadas pela, olha só a palavra, substituição da energia física pela energia mecânica, a substituição da ferramenta pela máquina, a substituição da manufatura pela fábrica. Então, todo esse conjunto de transformações técnicas, econômicas e sociais no período da história ficou conhecido como Revolução Industrial. Onde é que ela ocorreu? Inicialmente, ela ocorreu na Inglaterra, lá no final do século XVIII, início do século XIX. Tá? Então, como era antes então da indústria? Antes da indústria, né, nós tínhamos, né, como forma de produção o artesanato. O que seria o artesanato? O artesanato é aquele meio, aquele processo de produção em que o produtor ele possui, ele é o dono dos meios de produção. Tá? Geralmente é um trabalho de forma manual, que se utiliza da matéria-prima natural. Tá? Então aqui do lado esquerdo a gente tem 3 quadradinhos aqui que nos mostram um pouco de forma visual o que seria, né, os 3 tipos de produção que existia, claro, ainda existe, mas de uma forma bem menos intensa, vamos dizer assim, o artesanato, a manufatura e a indústria. O que seria? Qual a diferença de cada um? Bom, então o artesanato, como eu falei aqui, é um tipo de processo, né, de produção que o dono do meio de produção, né, ele é o artesão, geralmente tem trabalho manual e ele se utiliza de matéria-prima natural. Então, esse trabalho aqui é individual, utiliza ferramentas também manuais. Tá? Era um tipo de meio de produção mais utilizado à época. Né? Bom, posteriormente tivemos a manufatura. Tá? E o que era a manufatura, então? É esse sistema de produção também de forma artesanal. No entanto, agora a gente tem uma forma de divisão do trabalho. Tá? Você tinha não apenas um indivíduo, mas diversos indivíduos que tinham funções dentro daquele processo de trabalho. Não chegava a ser uma indústria, nos moldes como nós conhecemos. Mas você tinha manufatura, uma produção ainda de forma manual, que você utilizava ainda ferramentas manuais, mas, diferentemente do artesanato, você tinha uma divisão do trabalho dentro desse processo.
E posteriormente aí veio a questão da Revolução Industrial. Você tem agora um processo, né, uma produção industrial que você utiliza principalmente ferramentas mecânicas, tá? Então esse processo de substituição dessa energia física pela mecânica, da ferramenta manual pela ferramenta, né, mecanizada, pela máquina, da manufatura pela fábrica agora, todo esse conjunto de transformações ficou conhecido como Revolução Industrial, tá? Ou seja, então a Revolução Industrial ela teve como princípio, tá, o aparecimento dessas máquinas, e eram máquinas nos moldes atuais que nós conhecemos, máquinas elétricas, softwares, não. São máquinas, a princípio, máquinas a vapor, tá? E entre essas principais máquinas, nós tínhamos o TA mecânico, a máquina de fiar e a máquina a vapor, tá? Então, nessa figura à esquerda, nós temos o TA mecânico, né? Um pouco sobre o processo aí na Revolução Industrial, a utilização dela dentro das indústrias, as máquinas a vapor que foi aprimorada, não posso nem dizer inventada, mas ela foi bastante aprimorada com James Watt, né? Todo mundo conhece quem foi James Watt, que deu o nome, né, a unidade de potência, o Watt. Então, James Watt ele aprimorou muito a máquina a vapor. Existiam outros tipos de máquinas a vapor na época, mas o James Watt ele trouxe em sua máquina a vapor uma eficiência bem maior em relação às outras, né? Então, na aplicação da indústria, a eficiência também foi um ganho muito importante. E vieram outros tipos de máquinas, trens, né, e etc. Tudo isso para aumentar o quê? A produtividade. Então, antes você tinha um processo totalmente manual e agora você tem um processo que se utiliza máquinas. E essas máquinas elas proporcionam um aumento da produtividade. Tá? Então eu deixei para vocês aqui também dois links muito importantes, eu queria que vocês assistissem. São vídeos também pequenos, curtos, interessantíssimos, que tratam sobre a invenção da máquina de fiar e o TA mecânico. Vou colocar esse link lá no Google Class para vocês assistirem, né, o vídeo. E outro link também é como foi inventado o motor a vapor, que trata toda essa história do motor a vapor, né, da máquina a vapor, que foi inventada aí vamos dizer assim, inventada por James Watt, tá? Bom, existiu só então uma revolução industrial? Não, né? A primeira revolução industrial foi essa que eu acabei de escrever para vocês, né? Início lá na Inglaterra, no final do século XVIII, início do século XIX, mas agora a gente tem na primeira revolução industrial um processo mecanizado, né? Com a utilização de máquinas a vapor, energia hidráulica também importante, e novas ferramentas que foram utilizadas dentro do processo produtivo. A segunda revolução industrial ela se deu lá para os anos de 1800 com a introdução da eletricidade dentro do processo produtivo, né? Então a gente teve uma produção em massa, uma linha de montagem, com a utilização da eletricidade. A terceira revolução industrial já se deu com a utilização da computação, tá? E também do processo de automação dentro das indústrias. Então, marcados aí lá nos anos de 1900, metade dos anos de 1900, com a utilização da computação e do processo de automação dentro da indústria. E a quarta revolução industrial, hoje nós estamos aí vivenciando a certa indústria 4.0, né? Tá aí o nome quarta revolução industrial 4.0, que você tem um processo de colaboração agora, né? Nós temos a internet das coisas, o IoT, eu acho que vocês já ouviram falar também, que trata sobre a computação também em nuvem, né? Ou seja, não necessariamente uma indústria ela tem que estar localizada unicamente em um país ou um local, ela pode ser distribuída, especializada pelo mundo inteiro, ou seja, é colaborativa, né? Uma indústria aqui no Brasil, por exemplo, pode se comunicar com outra indústria na China, quase de forma automática, forma real, vamos dizer assim, tempo real.
Então, a indústria 4.0 ela vem exatamente se encaixar dentro desse processo colaborativo, né? Utilizando a internet das coisas, computação em nuvem, enfim, tendo como base, né, a internet, né, a inteligência. Então, aqui embaixo nós temos aqui um resuminho. A primeira revolução industrial ela se baseou na máquina a vapor, né, lá nos idos do final do século XVIII. A revolução industrial segunda se veio com a utilização da eletricidade, a terceira a utilização da computação e na quarta revolução industrial a utilização da inteligência. A inteligência está transformando a experiência com o cliente. Bom, mas o que é que tem a ver então a manutenção? A manutenção ela vem acompanhando esse histórico de crescimento da indústria. Nós podemos dividir ela um pouco aí em algumas gerações. A princípio, lá no meados dos anos de 1900, 1940, 1950, a primeira geração dita da manutenção utilizou-se de conserto após falha apenas. Era uma gestão apenas reativa. Quebrou, conserta. Você não tinha nenhum tipo de prevenção com relação àquelas máquinas que vinham apresentando alguns problemas ou defeitos, tá? A segunda geração você já tem uma manutenção já aqui importante, que é a manutenção preventiva, né? Elas tentam se prevenir de alguns problemas. Um planejamento ainda manual, que trouxe ainda um pouco o aumento na vida útil dos equipamentos, né? E, a princípio, já em 1960 e 1970, a utilização de computadores. Há ainda computadores grandes e lentos, mas a utilização de computadores dentro do processo de manutenção. A terceira geração, lá no início dos anos 1980, 1990, é o monitoramento da condição. Aí é onde entra o conceito de manutenção preditiva. É uma manutenção baseada em dados, tá? Com análise de risco, software mais potentes, grupo de trabalho disciplinares e projetos voltados para a confiabilidade. Já no início do milênio, né, no ano 2000, 2005, 2010, a quarta geração da manutenção é o aumento da manutenção preditiva, né, baseada em dados, em números, a redução nas manutenções preventivas e corretivas. Por quê? Porque, querendo ou não, toda manutenção, por mais que você queira, ainda gera um custo. Então, se você começa a ter só manutenção corretiva, você tem um custo maior. Se você começa a aumentar também demais as manutenções preventivas, você também começa a ter novos custos. E a ideia aqui, então, é reduzir custos com manutenção. Não é? Você, de certa forma, aumenta a quantidade de manutenções, mas que tragam uma maior eficiência ao seu processo, né? Análise de falhas também técnicas, técnicas para aumentar a confiabilidade e disponibilidade e a contratação por resultados. Uma quinta geração da manutenção se deu lá bem pertinho, agora já se aproximando dos tempos atuais, né? 2010 até ali início de 2016, final de 2016. Uma quinta geração, gerenciamento de ativos. O que são os ativos? Os ativos são as pessoas, são as máquinas, as ferramentas, né? Esses são os ativos, por exemplo, de um processo industrial. Participação efetiva no projeto, aquisição, instalação, comissionamento, operação e manutenção desses ativos. Agora, não basta receber o equipamento, não basta receber a máquina, você tem que ir lá, comissionar, dar treinamento, verificar se realmente aquela máquina ela lhe satisfaz dentro desse processo produtivo, né? Excelência na engenharia e manutenção, aqui você já tem a criação de uma engenharia voltada para a manutenção, tá? O aprimoramento também da manutenção preditiva, que é baseado em dados, né? Baseado em números, não mais apenas em datas pré-marcadas, né? Você tem uma melhoria para reduzir as falhas dentro dos... como é que você reduz falhas? Você aumenta a tecnologia, né? Utiliza novas técnicas. Então, consolidação da contratação por resultados, métodos. Então, tudo isso aí faz parte dentro do histórico da manutenção, no qual hoje você tem a gestão de ativos, onde nós entramos no conceito que nós já falamos, a indústria 4.0. Então, a gente pode dividir algumas fases, a questão da manutenção corretiva e quebra, né, já lá no metade dos anos 1900 até início final dos anos 1980. A gente pode perceber que a manutenção não surgiu
com a Revolução Industrial, né, a gente pode perceber que muito tempo depois, apenas que se deu atenção forte à manutenção. Mas você vai dizer, professor, então como é que se fazia quando se quebrava uma máquina lá na época? Comprava outra lá no início da Revolução Industrial? Às vezes sim, né? Às vezes você não tinha um processo tão... alguém com conhecimento tão aprimorado sobre aquela máquina e às vezes saía muito caro, então compensaria comprar uma máquina nova do que consertar. Outras vezes você consertava, mas o impacto e o efeito que tinha no processo produtivo é muito grande, porque poderia parar aquele processo por horas, dias, às vezes meses ou até anos, né? A segunda parte, né, dentro da manutenção, é uma manutenção baseada no tempo, né? Que você tem ali a da segunda geração até a quarta geração. A gente pode verificar isso quando a gente tem o início da manutenção preventiva, tá? E o aumento da manutenção preditiva, baseada em dados, né? E a terceira fase aqui seria, já incluindo aqui no início dos anos 2000 até os tempos atuais, não é apenas uma manutenção baseada no tempo, é aquela manutenção preventiva, de mês em mês vou fazer manutenção. Não. Agora eu vou fazer uma manutenção baseada na condição. Essa máquina aqui, baseada nesses dados, ela realmente necessita de uma manutenção? Por quê? Porque essa manutenção ela gera um custo. E esse custo, dentro da indústria, ele tem que ser otimizado. Tá? Então, esse foi um quadro histórico aqui, resumindo um pouco, tratando desde a Revolução Industrial até o histórico da manutenção e as fases dentro do processo aí de manutenção dentro da indústria, tá? Então, sugiro para vocês, vou deixar para vocês o linkzinho lá daqueles 2 vídeos para vocês assistirem sobre a invenção do tear mecânico e também da máquina a vapor, tá? Então, bons estudos e até breve.